Olha, hoje nós estamos falando sobre uma programação que Taubaté aproveitou um programa federal para introduzir e está sendo muito interessante, porque eu vejo dificuldade de certos pais em conversarem sobre sexo com os filhos. Fica aquela coisa meio desengonçada, né? E na escola parece que está rendendo bem, né? Sim, e é interessante essa conversa com os adolescentes porque a gente traz o assunto na linguagem deles. Então, é uma conversa aberta, mas ao mesmo tempo com bastante responsabilidade e focando essa questão da prevenção. Eu falo para eles que é uma decisão importante que precisa ser tomada quando a gente está maduro e consciente o suficiente para iniciar a atividade sexual e que sempre tem que ser realizado com proteção. Então, a gente conversa sobre isso, a gente mostra o preservativo, eu mostro para eles e converso com eles sobre o uso desse preservativo, como deve ser utilizado, porque até nessas questões que parecem simples, para eles ainda é novidade, porque eles escutam os amigos falarem, eles veem na internet, mas eles normalmente não têm um profissional de saúde que explique exatamente como as coisas funcionam. E é muito ruim essa história de seguir conversa fiada dos outros, porque pega a informação errada. Com o Errada. profissional de saúde vai ser tudo certinho, né? Exatamente, por isso que a gente está ali para tirar esse tabu, resolver todas as dúvidas. Eles perguntam bastante, né? E esse fato de dividir as meninas com os meninos deixam eles mais à vontade também. Então, quando os meninos estão sozinhos, eles também fazem bastante pergunta e é uma conversa que rende bastante, bastante produtiva. Gisele, e já houve reação, por exemplo, de casa, de pais que têm preconceito e acham que não é hora de tratar desse assunto? Tem alguma reação nesse sentido? A gente teve até uma única fala assim de um dos pais que conversou com a diretora, né, que achou estranho esse assunto, mas a diretora também conversou e mostrou para os pais sobre a necessidade, porque às vezes a gente pega menina grávida na sala de aula nessa idade. Né? A gente gostaria até de fazer esse programa um pouco mais cedo, mas é um número de crianças tão grande, um número de adolescentes tão grande, que a gente hoje começou com o 9º ano, mas a gente pretende estender isso para as outras séries. Né? Mas na conversa com o diretor, explicando sobre a importância disso e que esses assuntos estão no meio social hoje e na mídia como um todo, não dá para se esconder esse assunto. É importante falar abertamente, tirar as dúvidas e mostrar o quanto é importante estar preparado quando isso for acontecer, não incentivando a sexualidade precoce de forma nenhuma. Esses pais que tiveram essa reação provavelmente são aqueles que têm a maior dificuldade de falar sobre o tema com os filhos, né? E é uma coisa importantíssima, porque está tendo a orientação com pessoas gabaritadas, que têm, né, conhecimento de causa para falar sobre o tema, que é importante. Já imaginou? Uma criança que não tem esse tipo de conhecimento vai, sai, acontece lá o ato sexual, né, às vezes até de uma forma pouco espontânea, brutal, né, e que vai causar não só traumas, mas inclusive contaminação, né? Porque não vai haver o cuidado que o profissional de saúde vai estar passando para a criança. Exatamente. Então, a gente convida até os pais para que eles perguntem para as crianças depois, para os adolescentes, e aí, como foi na escola? É uma forma de iniciar também uma conversa dentro de casa, porque os alunos me perguntam, como que eu começo uma conversa dessa com os meus pais? Eles também têm dificuldade, mas eles têm vontade de conversar com os pais sobre isso. E quando eu tenho esse vínculo ali na família, as coisas facilitam, né? Então, eu sempre falo, olha, chega em casa, comenta que você estava na escola, teve uma palestra com o enfermeiro e que ele falou sobre isso. E aí você também aproveita e faz sua pergunta, que se os pais se sentirem à vontade, eles vão aproveitar essa abertura para poder conversar sobre o assunto também. Muito legal, e eu acho que aí começa, né, a interação da família num problema que é absolutamente natural. É através do sexo que as pessoas nascem, né? E isso aí é uma coisa que precisa estar no dia a dia, na conversa, para evitar que os filhos da gente caiam em situações erradas. Ainda mais com o negócio de internet, né, que informa um monte de bobagem. Sim. Tem coisas muito boas, mas informa muita bobagem também.
Verdade. Obrigado, Gisele Andrade, pela Eu que agradeço. participação e parabéns ao governo de Taubaté por tantos ganhos, né, que a saúde está tendo em função de programações bem criativas que estão levando conhecimento a tanta gente.